Meus irmãos, bom dia. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidá-los hoje a abrir a palavra de Deus num texto que está em Marcos, capítulo 9, versículo 42 a 48, e nós vamos continuar a sequência de mensagens no Evangelho de Marcos. Então, abra lá, Marcos 9, versículos 42 a 48, e escute comigo a leitura da palavra de Deus que diz assim: E quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que ele fosse pendurado ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a. Pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Vamos orar? Pai querido, queremos te agradecer pelo dia de hoje, por essa manhã maravilhosa, por esse sol que brilha. Pedimos, Deus querido, que agora o Senhor ilumine as nossas mentes com a tua verdade, nos dando o poder para viver e para entender essa verdade. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Algumas situações de aconselhamento, elas são bem tragicômicas, digamos assim. Eu vou dar alguns exemplos de situações que acontecem. Uma certa vez, depois de uma longa explicação para o marido sobre como deveria ser o amor sacrificial do marido, ele vira para mim e fala assim: pastor, ok, eu posso até morrer por ela, mas o problema não é morrer por ela, o problema é viver com ela. Num outro aconselhamento com um casal, depois a esposa explicar detalhes sobre a situação na qual eles estavam vivendo, e situação muito difícil, muito complicada, ela vira para mim e fala assim: pois é, pastor, o sinal vermelho já acendeu há muito tempo. O marido vira então, com os olhos arregalados, olha para mim, olha para ela e fala assim: vermelho? Eu pensei que ele estava no amarelo. E ele falou sério. Frases como essa mostram situações em que pessoas, ou pelo menos algumas pessoas, não levam o pecado tão a sério. Muitas vezes a gente acha o nosso crescimento espiritual muito lento ou de uma outra pessoa muito lento. E muitas outras vezes nós simplesmente não conseguimos enxergar esse crescimento espiritual. Eu te pergunto nessa manhã, você tem esse problema? Tem alguma área da sua vida em que os frutos são muito pequenos e o crescimento muito lento? Qual seria o problema? Será que é falta de esforço? Será que é confusão, inabilidade, falta de conhecimento? Ou será que você não é um verdadeiro cristão? O texto que acabamos de ler vai nos falar da radicalidade com relação ao pecado. Mas uma radicalidade positiva. Não é aquela radicalidade de torcidas de futebol, ou de partidos políticos, ou de ideologias. O que o texto vai nos mostrar é que as Escrituras nos têm um chamado radical. A Bíblia nos chama radicalmente a amar a nossa esposa, amar os nossos filhos, amar o marido, a pastorear radicalmente. A Bíblia nos chama a sermos um discípulo radical. E viver para Cristo não é uma coisa que a gente faz mais ou menos, de meia boca. Não, nós não temos essa opção. Nós devemos viver o chamado radical do Evangelho. Portanto, o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje pela manhã é o seguinte: você é chamado para imitar radicalmente o Senhor Jesus Cristo, no cuidado com os outros e no cuidado consigo mesmo. Você é chamado para imitar radicalmente o Senhor Jesus Cristo, no cuidado com os outros e no cuidado consigo mesmo. Vamos então para a primeira parte aqui primeiro tópico dessa mensagem de hoje. Você é chamado para ser radical no cuidado com os outros. Você é chamado para ser radical no cuidado com os outros. Olha aí comigo o versículo 42 novamente. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Você se lembra do que pregamos no domingo passado?
Nos versículos anteriores, nós vimos Jesus redefinindo grandeza, dizendo aos discípulos como de fato eles poderiam ser grandes. O Senhor explicou para eles e para nós que grandeza no reino de Deus não é querer ser o maior, mas é servir. E agora ele continua esse raciocínio e ele começa a falar de um outro tópico com a mesma ideia. Cuidado para que vocês não façam um dos pequeninos tropeçarem. Pequeninos aqui não está se referindo a crianças. Ele está conectando esse raciocínio dessa história aqui com a história anterior que vimos domingo passado. Daquele homem que expulsava demônios, se lembra? Mas que não era do grupo dos discípulos. Mas, na verdade, ele não está querendo dizer para a gente também que é para a gente excluir as crianças. Porque elas também fazem parte da proposta. Mas ele está falando especificamente de novos discípulos na fé. Pessoas que se juntaram há pouco ao grupo de crentes. Ele se refere aos irmãos não maduros na fé. Então, é essa a ideia de quando ele se fala dos pequeninos aqui. São os irmãos que ainda não são maduros na fé, são novos na fé, que estão começando na fé cristã. E isso sempre vai acontecer, meus irmãos. Sempre teremos irmãos novos na fé dentro da igreja. Pelo menos deveríamos ter. A proposta do Evangelho é de uma igreja que está sempre crescendo, ou seja, sempre a presença de pessoas novas em nosso meio. E o que Jesus está nos falando é, não faça com que esses novos na fé tropecem. E essa ideia, por exemplo, do ministério pastoral, pelo menos do meu ministério pastoral. Muitas vezes eu sou mais duro, mais firme, cobro mais dos crentes mais maduros na fé. E sou mais flexível com os novos crentes. Então, assim como o Senhor Jesus Cristo disse, e eu repito, eu quero dizer para vocês, sejam zelosos com os irmãos novos na fé. Sejam gentis, compreensivos com os crentes menos maduros. Não os façam tropeçar. Jesus está dizendo, então, assim para a gente. Olha, vocês estão, aliás, dizendo para os discípulos naquela época, vocês estão gastando energia aí para saber quem é o maior, quem é grande, quem vai ser grande. Gastem energia cuidando dos pequeninos. Se preocupem com eles, se dediquem a eles. Essa é uma proposta, meus queridos, totalmente contracultural. Porque você sabe muito bem que os grandes deste mundo não estão preocupados com os pequeninos. Então, o que Jesus nos chama nessa noite é, não importa o quão grande você seja, preocupe-se com os pequeninos. Porque geralmente, até na igreja acontece isso. Muitas vezes, a igreja se preocupa mais com aqueles que são grandes em algum aspecto. Que são grandes financeiramente, que são grandes em influência, que são grandes em história de vida. E muitas vezes a igreja gasta mais energia com esses, está mais preocupada com esses para não perdê-los, do que com os pequeninos na fé. Fazendo o contrário do que Jesus está nos dizendo aqui no texto. Então, não façam, por exemplo, como os nossos políticos, que usam os pequeninos para subir no palco. Que usam os pequeninos como tamborete para poder ficarem mais altos. Será que alguém já fez isso com você? Será que alguém já subiu em você para ficar mais alto? Ou será que você mesmo já fez isso com alguém para parecer maior do que realmente é? Bom, na igreja não deveria ser assim. Na igreja não deveria funcionar dessa maneira. Presta atenção. Se você faz um pequenino, um crente maturo na fé, um novo convertido tropeçar, o que Jesus está dizendo para você é que é melhor você amarrar uma pedra no seu pescoço e se atirar na água. E uma pedra aqui é uma pedra grande, de moinho, e ser lançado no mar. É melhor você fazer isso do que fazer um pequenino tropeçar. Você consegue entender, então, a seriedade do que eu estou falando para você? Você consegue entender o quão importante é não fazer os pequeninos tropeçarem? Se você é indiferente para com os pequeninos por quem Cristo morreu, você também é indiferente para com Cristo. Se você não se importa com os pequeninos, não tem paciência com a dúvida deles, não é gentil com as falhas deles, porque eles ainda não chegaram no mesmo nível de entendimento teológico que você ainda não entendeu qual é o seu lugar no reino de Deus. Agora talvez você se pergunte, mas tá, pastor, como que eu faço isso? Como eu faço os pequeninos tropeçarem? De que maneira eu posso perceber que eu estou fazendo um pequenino tropeçar? Eu vou dar aqui 2 dicas para você. A primeira delas é quando você se descuida da sua própria espiritualidade, da sua própria maturidade. Quando você age como um calouro na fé. Quando você não trata os próprios pecados e deixa que esses pecados contaminem os novos na fé.
Quando os cristãos novos olham para você e não veem o bom testemunho, porque você não está cuidando da sua própria vida espiritual. E isso vale muito mais, meus irmãos, para quem compõe a liderança. Quem compõe a liderança não pode se dar ao luxo de continuar em alguns pecados. Porque os novos membros vão olhar para vocês. Eles vão observar vocês, como vocês se comportam, como vocês vivem, como vocês fazem escolhas, como vocês se vestem, como vocês falam. Então, olha para a sua vida, olha para as suas conversas, olha para a forma como você está agindo, como você está se vestindo. Será que ela está inspirando, ela está animando os novos na fé a viver o Evangelho? Talvez você não seja tão maduro na fé assim. Talvez você ache que é maduro, mas você é apenas um bebê na fé. E os discípulos de Cristo, novos da fé, estão olhando para você e estão dizendo: será que é assim que eu vou ser daqui a algum tempo? Será que isso que é a vida cristã? E aí, quando eles olham para você e veem que isso não é muito legal, o que acontece? Eles tropeçam. Paulo era corajoso. Paulo falou para os discípulos dele serem imitadores dele como ele era de Cristo. Mas isso não é arrogância, meus queridos, isso é coragem. Será que você tem coragem de falar o mesmo? De dizer para as pessoas imitarem você porque você imita Cristo? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no background do que estava acontecendo no texto anterior. Imagina só aquele homem que estava expulsando demônios, mas não fazia parte do grupo de discípulos. Se ele ouvisse aquela conversa dos discípulos sobre quem seria o grande, o maior no reino de Deus, o que será que ele pensaria? Talvez ele pensasse assim: nossa, será que é esse pessoal que anda com Jesus que eu quero fazer parte deles? Será que esse pessoal que anda com Jesus, que é tão humilde, que fala tanto de humildade, mas está tão preocupado com grandeza, que eu não quero fazer parte disso. Eu não quero fazer parte desse bando de gente que quer ter destaque. Será que não está acontecendo o mesmo com você? Ao invés de o novo na fé estar sendo alimentado solidamente por você, ele está se engasgando com o que está vendo? O que está acontecendo na sua vida? Como você está? Uma segunda maneira que você tem de fazer os pequenos tropeçarem é com relação à sua liberdade cristã. Você tem que tomar cuidado com essa ideia de liberdade cristã. Sim, eu sei que nós somos cativos à palavra de Deus e somente a ela. Nós não somos cativos aos costumes e à mentalidade deste mundo. No entanto, aqueles que são novos na fé estão vindo com uma cosmovisão que não é bíblica. E nós temos que tomar cuidado para que não usemos a nossa liberdade cristã a fim de escandalizar os pequenos na fé. Por exemplo, bebida alcoólica. As escrituras não proíbem a bebida alcoólica. Elas proíbem o abuso da bebida alcoólica. Mas o novo convertido não tem esse entendimento. Muitas vezes, os cristãos mais maduros na fé, para exaltar a sua liberdade, fazem com que esses irmãos tropecem. E aí eles colocam o prazer deles, que é transitório, acima do cuidado para com os pequeninos na fé. A grande questão é que você prefere a sua liberdade, o seu prazer, em detrimento do bem-estar dos seus irmãos pequenos na fé. O chamado radical do Evangelho exige que você deixe de fazer algumas coisas por amor aos seus irmãos. Mesmo que essas coisas sejam corretas e boas. Agora, se você valoriza mais o seu prazer do que o amor e o cuidado para com seus irmãos, o conselho de Jesus para você é: amarra uma pedra no seu pescoço e pula no mar. Esse é o conselho de Jesus para você. Porque você está mais preocupado consigo do que com o seu próximo. Por outro lado, se você é um novo na fé, não use como desculpa o pecado dos seus irmãos mais maduros na fé para que você tropece. Busque conhecer as Escrituras, leia o que a Bíblia fala sobre aquele assunto, peça conselho para outras pessoas que você confia mais, porque você também é chamado para amadurecer e aprender como a vida cristã funciona. Esse é o nosso primeiro tópico. O segundo tópico diz o seguinte: você é chamado para ter um cuidado radical para com a sua própria vida. Então o primeiro fala para você cuidar dos seus irmãos.
O segundo fala para você ter um cuidado radical com sua própria vida. Olha aí o versículo 43 ao 48. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a. Pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Jesus agora chama você para olhar para você mesmo. A maneira como você se cuida, como vive a sua vida, como anda, se anda perto ou longe dele. Em qual área da sua vida você vê frutos ainda muito pequenos, um crescimento muito lento? Qual é o problema, será? Será que é falta de esforço? Será que é confusão? Será que é inabilidade, falta de conhecimento? Quero apresentar uma possibilidade que talvez você ainda não tenha levado em conta para chegar à raiz desse problema. Algo tão importante que, ao menos que você entenda isso e coloque em prática, o crescimento que você está buscando continuará sendo impedido. A Bíblia não ensina assim para a gente. Olha, sente-se e deixe tudo com Deus. Mas ela também não ensina assim. Olha, faça tudo pela sua própria força. O ponto central das Escrituras é: devemos fazer tudo o que Deus nos manda no poder e na força do Espírito Santo. Esse é o ponto central. Enquanto as suas opções são geralmente colocadas em oposição, não é assim que devemos enxergar as coisas. Né? Geralmente essas duas opções, ou faça, ou sente e faça tudo e deixe Deus fazer tudo. Ou faça tudo pela sua própria força. Geralmente elas são colocadas em oposição. Mas não é isso que a Bíblia fala para a gente. A falta de crescimento envolve aspectos dessas duas opções. Sem dúvida, para crescermos é importante que tenhamos uma boa vida devocional, regada à oração, e com certeza buscamos ser obedientes a Deus e também devemos buscar ser obedientes a Deus no que Deus nos manda fazer. Mas, além disso, deve haver uma forma de lidar com a dificuldade que temos de promover o delicioso fruto do Espírito Santo, que tanto desejamos. Mas quando uma dessas duas opções está faltando ou sendo negligenciada, você pode esperar que irá falhar em apresentar o fruto do Espírito. Então, aqueles que acham que só precisam orar e ter uma vida de meditação, ficam esperando que Deus faça a obra na vida deles, para que então eles possam fazer o que Deus os chama a fazer. E tem aqueles que acham que devem obedecer aos mandamentos de forma robótica. Falham em depender de Deus em fé e oração e passam a depender de si próprios. Nos dois casos, você está falhando. Uma opção não é oposta à outra, nenhuma opção deve ser enfatizada em detrimento da outra. O crescimento espiritual não vem de simplesmente ter uma vida de oração e contemplação, apesar da importância disso, e nem da tentativa de obedecer a Deus com a sua própria força e sabedoria. É necessário que haja uma cooperação entre a ação divina e a ação humana. E isso fica claro em Filipenses 2,13, que nos diz: porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Aqui nós vemos Paulo falando tanto da ação divina quanto da ação humana em um esforço cooperativo. Você faz o que Deus te direciona e habilita a fazer, mas é você quem faz. Beleza. Então você deve estar se perguntando: tá bom, então como eu faço isso? Como esse esforço tem lugar na minha vida, na minha rotina diária? Qual é a minha parte nisso? Algo que você deve levar em consideração é que a vida cristã é de um crescimento gradual. Os frutos não aparecem imediatamente. Paciência é uma característica necessária de um bom jardineiro. Durante o período de crescimento, a paciência e o cultivo são necessários. Esses dois elementos devem estar contínuos na vida de um cristão. Então, o que é necessário para essa gradual produção de frutos? Bom, são necessários dois fatores, um positivo e um negativo. A Bíblia vai chamar o negativo de despojar e o positivo de revestir. O texto lido vai dar ênfase ao negativo, que é para despojar, para que haja um crescimento espiritual. Então eu vou falar do que o texto fala, da ideia negativa do despojar, para que haja esse crescimento espiritual. Se você quiser saber do revestir, dá uma olhadinha em Efésios. Efésios vai falar isso claramente do revestir
para a gente. Mas como o texto fala só do despojar, eu vou falar só do despojar hoje. Antes de mais nada, não devemos nos esquecer que a base de tudo é a graça de Deus. É Ele quem nos habilita a aprender mais a respeito de Cristo e como devemos viver e frutificar. No entanto, esse processo demanda tempo e esforço e devemos nos envolver nele com humildade e reconhecer a nossa própria ignorância. Essa postura nos leva a buscar a verdade. Aqui no texto que a gente acabou de ler, a partir do versículo 43, nós vamos ter algo que é chamado de amputação radical. Esse termo é uma expressão para resumir o que Jesus nos ensina no texto lido. A questão é, não adianta apenas deixar para trás os padrões pecaminosos do passado. É necessário substituí-los por novos padrões justos. Então, a Bíblia ela não vai falar simplesmente de quebrar padrões. A proposta é substituir padrões pecaminosos por padrões piedosos. E por graça, estamos libertos da escravidão do pecado. Então o processo é totalmente possível. É totalmente possível dar frutos, ser diferente e crescer. Então não se desespere. Se você está achando lento na sua vida ou na vida de alguém, não desanime, não desespere. É possível, em qualquer época da vida, você crescer e dar frutos. Porque Deus diz que é possível. Então, acredite nas promessas de Deus. Não é no que eu estou falando, é no que Deus fala. Antes, uma advertência. Não se esqueça que o principal objetivo desse processo é agradar a Deus. Vamos ver então como a amputação radical funciona? Princípio fundamental. Você deve tirar da sua vida tudo aquilo que te faz cair em pecado. Talvez esse adendo que eu vou fazer agora não fosse necessário, mas eu prefiro falar para evitar más interpretações. As palavras de Jesus aqui não são literais. Ele não está dizendo que quem vê pornografia, por exemplo, deve literalmente arrancar o olho fora, tirar os olhos. Ou quem é fofoqueiro, arrancar a língua literalmente. Ou quem se apressa em contar fofoca, deve amputar as suas pernas. A linguagem aqui é figurativa. Ele está usando uma linguagem hiperbólica, dramática e chocante, para deixar bem claro a seriedade do que ele está falando, a seriedade da luta contra o pecado. Ele faz isso em outros momentos das Escrituras, para nos fazer acordar para essa verdade e para nos fazer sempre lembrar dessa verdade. Então, por favor, não entenda essas palavras literalmente. Eu digo isso porque já houve na história da igreja pessoas que entenderam literalmente e amputaram partes do seu corpo. Não corte nenhum membro do seu corpo. Entenda isso como uma metáfora poderosa, a fim de que você encare com muita seriedade e seja obstinado na luta contra o pecado, arrancando da sua vida tudo aquilo que te impede de crescer espiritualmente. As Escrituras vão nos ensinar claramente que não devemos mutilar o nosso corpo. O corpo é templo do Espírito Santo, ele deve ser cuidado. Então, o que essa imagem chocante de Jesus quer nos comunicar? Como deve ser esse despojar? Você deve ter, então, uma atitude que dificulte o seu pecado. Você deve adotar estratégias não apenas para se conscientizar do seu pecado e da sua luta, mas que torne difícil você cair novamente naquele pecado. Por exemplo, se o homem tem problema com prostituição, ele deve passar longe de locais onde há prostituição. Se um outro homem ou uma mulher tem problema com pornografia, deve colocar bloqueadores no computador, ou deve evitar usar o computador em situações sozinho, para que dificulte o acesso dele ao pecado. Você deve agir para que o pecado se torne algo difícil de acontecer em sua vida. E às vezes, isso significa se afastar de algumas pessoas. Por exemplo, a Bíblia fala de pessoas iracundas que contaminam o ambiente em volta. Às vezes vai exigir você se afastar de pessoas iracundas. A Bíblia fala de pessoas maledicentes, que contaminam o ambiente à sua volta. Às vezes vai exigir você se afastar de pessoas maledicentes. Então, isso é um princípio muito importante. Por exemplo, no trato com adolescentes. Eu aconselho alguns adolescentes e tenho descoberto que livrá-los de más companhias muitas vezes os ajuda a lidar melhor com o seu pecado. Então, jovens da nossa igreja, não fiquem disponíveis a outros jovens que lutam contra os mesmos pecados que vocês. E os jovens da nossa igreja que
que estão amadurecendo na fé sejam disponíveis aos demais jovens para que eles não tenham que recorrer a jovens fora da igreja que vão otimizar o pecado deles. É engraçado como isso é comum. Muitas vezes, quando um jovem tem pecado na igreja, ou cai em pecado, ou está numa luta, ele se afasta dos jovens da igreja, ou os jovens da igreja se afastam dele, e aí ele acaba recorrendo aos jovens de fora da igreja, que muitas vezes são mais tolerantes e solícitos. Então, a amputação radical ela pode envolver cortar relacionamento com certo grupo de pessoas. Leve o pecado a sério. Ele afronta a Deus. Ele desonra a Deus. Ele te afasta de Deus. Ampute e corte da sua vida tudo aquilo que pode te levar a pecar ou te tente a pecar. Aí você pensa, pastor, mas isso aí é tudo muito artificial. Meus queridos, nós vivemos em um período pós-queda. Num período em que o natural é contrário a Deus. Talvez você precise de algo artificial para poder mudar um hábito natural. Pensa bem, você faz isso todos os dias, você faz isso constantemente em outras áreas da sua vida. O que você usa muitas vezes para te despertar de manhã? Não é o relógio? Porque naturalmente o seu eu não quer acordar cedo. Então você usa o elemento artificial para promover um hábito que pode se tornar natural depois. Muitos aderem a dietas dos pontos, por exemplo, para poder emagrecer. Outros fazem academia, que é um ambiente artificial, onde você faz movimentos artificialmente que deveria fazer no seu dia a dia, e por causa do sedentarismo não faz, né? Para poder desenvolver a sua musculatura. Dá uma olhada para os homens do campo. Eles não precisam de academia, e muitos deles têm uma estrutura física forte. Tem uma boa musculatura desenvolvida, por quê? Porque eles fazem naturalmente aqueles movimentos que artificialmente nós fazemos na academia. Então, a ideia de amputação radical é dificultar aquilo que seria fácil e natural para você. Por isso, meninos, nós dizemos para vocês não ficarem sozinhos com a namorada, porque naturalmente o pecado dentro de vocês vai querer fazer o que não é certo. Você tem que dificultar isso. A ideia é fazer com que você reflita antes de fazer coisas que são já automáticas para você. Sim, é um elemento artificial, mas é o chamado de Cristo. Cortar fora aquilo que te faz pecado. Portanto, leve o pecado a sério. Ele afronta o nosso Deus, ele desonra o nosso Senhor, ele te afasta de Deus. Ampute da sua vida tudo aquilo que te tenta. Mas, para aqueles que não levam o pecado a sério, o Senhor Jesus Cristo fala do quê? Do inferno. Ele fala o seguinte, olha, pois é melhor entrares numa maneta do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Então ele está falando do inferno para aqueles que não levam essa ideia a sério, que não buscam amputar o pecado. Veja bem, ele não está falando de salvação por meio de obras. A ideia não é ampute o pecado da sua vida e seja salvo. A ideia é o verdadeiro discípulo leva a sério o pecado e amputa este pecado da sua vida. Discipulado não é algo leve, não é brincadeira. E aí Jesus ele fala, olha, aqueles que não levam a sério esse chamado, o destino deles será o inferno. E como é o inferno? Jesus nos dá pistas aqui de como é o inferno. Lá o verme não morre, lá o fogo não se apaga. Vida cristã é coisa séria. O chamado é muito sério. Então, para com esse negócio de ser discípulo apenas de domingo, de brincar de ser cristão. Isso não te leva a lugar nenhum. O chamado é radical para seguir a Cristo. Então, ou você mata o pecado, ou o pecado vai te matar. Vamos então para o nosso terceiro e último ponto, que diz, a mudança que Cristo faz no teu coração é o ponto principal de tudo. A mudança que Cristo faz no seu coração é o ponto principal de tudo. Olha comigo o versículos 49 e 50. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor?
tende sal em vós mesmos e paz uns para com os outros. O Senhor nunca nos chama para mudarmos com o nosso próprio poder, mas sim com o poder dele, a semelhança dele. Comparado com Jesus, você é um irmão pequenino, mas ele nunca vai te fazer tropeçar. Eu não sou tolo. Eu sei que você vai sair diante dessa mensagem e vai continuar achando que é melhor fazer as coisas do seu jeito do que ajudar o seu irmão a crescer. Que é melhor investir em você do que investir no seu irmão. Você vai continuar achando que os prazeres deste mundo são muito melhores do que os tesouros da eternidade. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Só o Senhor Jesus Cristo pode matar essa sede da tua alma. Só o Senhor Jesus Cristo pode de fato matar a fome que está aí dentro de você. Você sabe que tem tentado de tudo e não tem dado certo. Você está achando, você está andando para onde você acha que tem vida, mas você sabe que só tem morte. Muitos homens acham que pornografia é melhor do que um casamento sadio. Muitos jovens casais acham que viajar é melhor do que ter filhos. Muitas mulheres acham que ser sensuais é melhor do que serem generosas. Muitos homens acham que terem sucesso profissional é melhor do que ter sucesso no caráter. Muitos acham que falar mal dos outros é mais prazeroso do que aconselhar outros. Mas lembre-se, Jesus morreu na cruz por causa de pessoas como você, que fazem os pequeninos tropeçarem. Quando ele fala de fogo aqui, ele está falando de uma outra função do fogo. Nos versículos anteriores, ele falou do poder que o fogo tem para provocar dor. Mas agora ele está falando da purificação que o fogo provoca. Nos ímpios, o fogo provocará dor, juízo. Nos salvos, o fogo provoca purificação. Ela pode até ser mediante dor também, mas o resultado não é punição, é purificação. Vocês que são da igreja passarão pelo fogo também, mas não o fogo da punição eterna, graças a Deus, mas o fogo da tribulação que vai purificar vocês. Esse fogo é milimetricamente desenhado por Deus para queimar as gorduras que estão sobrando em você. Esse é o fogo das aflições e das dificuldades. E como resultado, você se torna sal da terra, que dá sabor a este mundo. Vida em abundância não é uma vida cheia de coisas boas, mas é uma vida eterna, já nessa vida. Ser semelhante a Cristo já nessa vida. E isso é resultado do crescimento, que é resultado da salvação, e não a causa da salvação. Você tem buscado radicalmente viver para Cristo? É engraçado. Eu sei que vocês são radicais em outras áreas da vida. Radicais no debate político, radicais no futebol, na forma de torcer para um time ou contra um time, radicais para se vestir de acordo com a moda, radicais na disciplina dos seus filhos, radicais em concretizar sonhos e projetos, radicais na dieta que fazem ou na academia. Mas vocês são radicais em viver em Cristo? Não é só ser salvo por Cristo. Ele já nessa vida quer que você viva conforme o seu chamado. É ser radical em ser um santo de Jesus aqui e agora. As boas novas do reino são a notícia de um redentor que veio resgatar você de você mesmo. E esse resgate deve promover mudanças que alteram as suas reações às realidades dessa vida. Ele transforma rebeldes em submissos, tolos em aprendizes. E ao nos mudar, ele não apenas muda o que fazemos com as nossas vidas, mas também a nossa instrumentalidade na vida de outros. Mais um detalhe. Você está na caminhada no deserto da vida. E você vai chegar ao final dessa caminhada, que é a Canaã celestial. Ela está te esperando, porque Jesus prometeu. E ele cumpre as suas promessas. Mas, por enquanto, você ainda está no deserto. E eu quero te alertar sobre alguns cuidados que você deve ter na caminhada no deserto. Há 5 perigos básicos que o viajante no deserto deve tomar cuidado. O primeiro deles é a insolação. Devido ao clima seco e quente. Então,
o viajante deve beber muita água. Segundo, são os relâmpagos. É um lugar aberto. Se houver uma tempestade, você está exposto. Então, evite lugares muito altos no deserto. Terceiro perigo são criaturas como cascavel, escorpiões, gambás, aranhas que podem te atacar. Quarto perigo é ficar perdido. É tudo muito igual. Então, você pode ficar perdido. Utilize um mapa. E o quinto perigo são as lesões provocadas por uma queda, pela queimada do sol. Então, ande com um kit de primeiros socorros. Mas você vai chegar ao final do deserto mesmo com todos esses perigos. E sabe por quê? Porque Jesus é a nuvem que te protege da insolação. A água que mata a sua sede. Ele é o abrigo para os tempos de temporais. Ele é o pastor que salva as ovelhas das criaturas que querem devorá-lo. Ele te dá um mapa para te guiar nessa caminhada, que é a Bíblia. E ele é o médico dos médicos que te socorre quando você está ferido. Então não se preocupe. Você vai cair em um dos perigos e ele vai te socorrer. Mas também não jogue nenhum dos seus irmãos em perigo. Disponha-se a ser um instrumento para guiar esses irmãos pequeninos, para ajudar esses irmãos quando eles estiverem em perigo. Que o Senhor te abençoe, meu querido. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor possa te proteger nessa caminhada do deserto. Deus te abençoe e tenha um bom domingo.